Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da sociedade escravista colonial que se desenvolveu aqui no Brasil entre os séculos XV e XVI. A sociedade brasileira, colonial brasileira, ela era baseada na oposição entre senhores e escravos. Essas relações entre as pessoas na colônia, elas eram determinadas diretamente pelo fato de serem livres ou não. Todos os demais grupos sociais, ainda que livres, eles se definiam de acordo com o grau de proximidade ou de distância com a escravidão, ou do próprio poder dos grandes proprietários. Ser escravo, ou ser senhor de escravizados, era uma condição social desejada pela imensa maioria da população, porque significava ter um status social, um prestígio político e econômico. Até mesmo a população mestiça, ou aquele escravo que conseguia a liberdade, ele tinha como desejo ter um escravo. Quanto mais escravizados um homem detinha, mais importante ele era. Nesse modelo de sociedade que existiu aqui na América Portuguesa, o trabalho manual, o trabalho, ele era considerado algo desonroso para os brancos. E as atividades manuais eram consideradas inferiores às demais atividades. Então, aquele homem que exercia atividade manual, ele era considerado uma pessoa inferior. Por isso, ter um escravo para exercer essa atividade para você era algo importante nesse modelo social. Era algo relevante. Esse modelo de sociedade era uma sociedade patriarcal, ou seja, controlada por um homem, em geral um pai ou um avô, que reunia em sua volta parentes e agregados, né? Pessoas que viviam próximas desse chefe, desse grande senhor, além das esposas, da esposa, dos filhos e das filhas. O poder do patriarca da família, desse grande senhor, ele era inquestionável. Ele era a autoridade máxima que deveria ser obedecida. E essa obediência ela se iniciava pelos escravizados. Daí a ideia de você ter a questão do trabalho e a disciplina. Na América Portuguesa, costumava-se dizer que os escravizados precisavam de 3 P's. Pau, que era castigo caso cometessem alguma falta. Pão, que era alimento para quem pudesse sobreviver e trabalhar. E pano, que era vestimenta para que eles não andassem nus. A violência era um elemento indispensável na transformação do ser humano escravizado. Iniciava-se, no caso dos africanos, com a captura lá na África e com o sofrimento da travessia do Atlântico nos navios negreiros, e continuava com as humilhações provocadas pela sua comercialização em portos e mercados. E finalizava na chegada à propriedade que ele ia trabalhar, com a dura rotina de trabalho e de castigos. Esse escravo ele perdia, inclusive, seu próprio nome. Ele ganhava um outro nome e ele era forçado a aceitar esse nome através do castigo, através dessa disciplina imposta pela tortura. Na manutenção da escravidão, a violência era uma prática constante. Sem ela, era impossível essa manutenção. Porque você tinha que adestrar o comportamento daquele ser humano, o comportamento do escravo. Muitas vezes, o escravo ele apanhava sem ter feito absolutamente nada. Era apenas para lembrar que ele era um escravo. Apanhava apenas para obedecer, para que a sua resistência fosse quebrada. Então, isso era algo muito forte nesse modelo de escravidão. O africano escravizado, ou o escravo, que era daqui, ele muitas vezes também sofria mutilações, não devido só ao trabalho, mas devido a essas torturas também. Isso era uma prática comum e muitas vezes as pessoas deparavam com escravos sem dedos ou sem mão, ou com mutilações muito gritantes que hoje para a gente seria algo impensável.
Esses africanos que chegavam da África, eles eram divididos em dois grupos, em ladinos e boçais. Os ladinos, eles já nasciam escravizados e eles sabiam lidar melhor com a escravidão. Geralmente, falavam a língua do lugar, conheciam a sua condição e sabiam até os meios de burlar as regras e as imposições. Sabiam como se comportar diante da escravidão. Já os boçais, não. Eles chegavam a um lugar que não conheciam, não entendiam a língua, eles eram mais duros para adaptar a escravidão, apesar dos senhores acharem que eles eram mais fáceis. Mas eles reagiam com mais intensidade à escravidão. Então você tinha todo um cuidado para não misturar de forma imediata esses grupos. Você misturava aos poucos para que o ladino pudesse convencendo aos poucos o boçal, né, os boçais, a entenderem a dinâmica da escravidão. Hoje em dia a gente chama uma pessoa de boçal, muitas vezes utilizando a palavra de forma equivocada, para chamar a pessoa de ignorante, de imbecil, assim, algum palavrão desse porte. Mas a gente sabe que essa origem dessa palavra não tem esse sentido. É a origem daquelas pessoas que não conheciam como funcionava a sociedade daquele lugar. No caso, aí a origem era daqueles africanos que chegavam sem ter conhecimento da língua, sem ter conhecimento do próprio funcionamento da escravidão. E a escravidão também ela era dividida em dois espaços. O primeiro nos campos. Nos campos era a divisão entre a casa grande e a senzala. Né? Os afazeres da casa grande, que era aquele escravo doméstico, e os afazeres do campo, que era o escravo rural. Todos eles viviam amontoados na senzala, sob o olhar vigilante do feitor, que era quem executava os castigos e mantinha a disciplina na fazenda. E também sobre o olhar dos capitães do mato, que eram os responsáveis por capturar caso algum escravo tentasse a fuga. Esses escravos rurais, a resistência e a organização deles era muito complicada, porque eles ficavam eles não tinham contato com dinheiro, não tinham contato com espaços de resistência, com espaços de liberdade, e a vida deles era bem complicada em relação aos escravos das cidades. Que vocês veem uma foto do Victor Frond, de 1885, mostrando uma senzala. Já a escravidão nas cidades, esse escravo tinha uma vida dura, mas ele tinha algumas vantagens em relação ao escravo rural, porque o escravo da cidade ele tinha acesso não só ao dinheiro, como ele tinha uma mobilidade maior no espaço urbano, onde ele convivia com outros grupos de escravos, onde ele convivia com outros espaços de resistência. Né? Então, por exemplo, dentro dessas cidades existia os negros de ganho e os negros de aluguel. Os negros de aluguel era um negro que, por exemplo, um proprietário tinha e ele alugava para uma outra pessoa para fazer um trabalho para aquela pessoa. A pessoa ia lá, pagava um X de aluguel por dia e aquele negro trabalhava para ela. Já o negro de ganho era um negro que o próprio proprietário colocava ele para trabalhar, em troca do valor no final do dia. Né? Então, assim, esses negros eles trabalhavam em vários espaços, né? Desde vendedores de mercadorias, de transporte de mercadorias, de transporte de pessoas através de cadeirinhas, né? de palanquins. E no final do dia eles tinham que trazer um valor X para o proprietário. Caso ele não conseguisse alcançar esse valor, muitas vezes ele era castigado. Né? Na maioria das vezes, para que ele trabalhasse mais no outro dia e conseguisse alcançar aquele valor. E outras funções. Né? Dentro da escala de funções dos negros nas cidades, existia inclusive uma hierarquia, pois os escravizados ligados aos cuidados pessoais dos seus senhores, chamados de pajens para os homens e mucamas para as mulheres, tinham um tratamento diferenciado
com roupas melhores e um tratamento melhor, né? Um desses escravos que era muito importante e tinha um valor muito caro eram as amas de leite, né, que eram responsáveis pela saúde e pelo crescimento dos herdeiros brancos, das pessoas. Né? Você alugava aquela negra que estava ainda amamentando para amamentar o filho do senhor, o filho da senhora que nascia, que na época era considerado uma tarefa que para os negros e não para as senhoras brancas. Todos os escravos nas cidades e no campo, eles tinham algo que tornavam eles iguais, que eram os pés descalços, o não uso dos sapatos, porque era vedado aos escravizados o uso dos sapatos. Por isso que muitas vezes, quando um negro conseguia liberdade, assim que ele se tornava liberto, uma das primeiras coisas que ele fazia era adquirir um par de calçados, para provar que ele não era mais escravo, inclusive para diferenciar ele de outros escravos. Uma das funções que esses escravos de ganho faziam, que eram mais humilhantes, era a função de tigre, que eles eram conhecidos como escravos tigres, que eram aqueles escravos que carregavam o material, os dejetos, né? O material fecal e a urina das casas das pessoas para as praias ou rios onde eles eram despejados, já que não existia ainda a rede de esgoto. Eles ganharam esse apelido de tigre porque muitas vezes os barris que eles carregavam esses dejetos arrebentavam e caía tudo no corpo dele, sujando o corpo dele, parecido com manchas parecidas com as do animal, a do tigre. E também porque eles ficavam na fala dos libertos e dos senhores brancos, eles ficavam igual tigres. Ninguém podia chegar perto nem encostar. Isso daí foi resolvido com o desenvolvimento da rede de esgoto, mas era uma das tarefas mais torpes feita pelos escravos. Né? Existiu um viajante inglês que relatou isso. Nem chegando no Rio de Janeiro, ele relatou que no Rio de Janeiro passeavam tigres pelas ruas, né? Sendo que era um animal que nem existia aqui. Mas era um viajante que nem chegou a vir aqui e ele ouviu essa história e ele não tinha entendido o significado da palavra tigre. E ele acabou interpretando de forma completamente equivocada. Uma das outras funções, também na ausência do esgoto, da água encanada, era a retirada da água nos chafarizes e a revenda da água em potes de barro ou de madeira, também feita por esses escravos. Né? Também era outra função. Um dos pintores que chegaram aqui no ano de 1816, na missão artística francesa, e que vão retratar muito desses escravos, muito desses negros de ganho, vai ser o francês Jean-Baptiste Debré, que tem muitas aquarelas e desenhos sobre esses escravos. Como essa daqui, onde mostra uma loja de barbeiros, escravos barbeiros. Reparem que na imagem você tem uma escrava vendedora também, do lado de uma senhora livre, na janela, com uma ventarola, e a senhora praticamente comprando. E aqui os escravos barbeiros, aqui ó, um amolador de faca, de objetos, e aqui um escravo barbeiro aguardando algum cliente, todos descalços. E aqui já é uma foto de Marc Ferrez, quitandeiras na rua do Rio de Janeiro, também escravas vendedoras de produtos, né? Banana, aqui alguma fruta, banana também, todas também descalças e vendendo esses produtos para os transeuntes. A escravidão é algo muito marcante na nossa sociedade colonial e que vai ter um desdobramento na questão racial até hoje aqui na sociedade brasileira. Um abraço, fiquem bem, até a próxima.